Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa estivemos a analisar os 6 dias da criação. Pudemos ver como Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus criou no princípio os céus e a terra, e em 6 dias Ele fez o resto da criação. Como nós vimos no último programa, não queremos estar a alimentar polémicas sobre se foram 6 dias de 24 horas ou se foram um período mais longo. Isso deixo ao seu critério. O que importa fixarmos é que houve uma criação e houve um Criador a partir do nada. Eu creio que essa explicação ajudaria muitos na sua própria investigação sobre este assunto. Hoje nós gostaríamos de dedicar tempo, em particular e em exclusivo, à criação do homem. O homem tem sido a criação por excelência de Deus. Vemos que Deus criou o homem de uma forma bem distinta, assim como criou toda a natureza, conforme a sua espécie, como nós vimos no último programa. Deus fez o homem distinguir-se ainda do resto da criação. Nós vamos encontrar no verso 24 do capítulo 1 do livro do Gênesis a seguinte afirmação: disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente, e se acham na superfície em toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em cujo há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do 6º dia. Nós encontramos então a criação dos animais no último dia da criação, e vemos por último, quase como a cereja em cima do bolo, a criação do homem. O homem é criado de uma forma distinta dos animais. Vemos que o homem é criado, segundo o texto bíblico, à imagem e à semelhança de Deus. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma frasezinha aqui do verso 26. Diz assim o texto: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sei se reparou que o façamos à nossa imagem e nossa semelhança vem no plural. A quem é que Deus se referiria neste texto aqui? Eu gostaria de sugerir que Deus aqui já se estava a referir à Trindade Criadora, à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguma polémica se tem levantado sobre este façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Algumas pessoas têm querido torcer as Escrituras para que ela diga coisas que ela não está a dizer, como, por exemplo, já li alguns livros, vi algumas barbaridades sobre estes textos, dizendo
que aqui havia uns seres com superpoderes e esses seres vindos sei lá de onde é que fizeram o homem à sua imagem. Eu não encontro isso aqui e muito menos no resto da Bíblia. Eu quero sugerir que aqui Deus está a falar da Trindade. Quando ele diz façamos, é como se Deus estivesse a falar consigo próprio, porque Deus é um só, ainda que subsista em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele é como se a Trindade divina, se podemos usar assim esta expressão, estivesse a conversar entre si, o Pai a falar com o Filho e com o Espírito Santo, dizer: olha, e se nós fizéssemos o homem à nossa imagem e semelhança? Talvez você pudesse estar a dizer, mas aqui no Velho Testamento nós não encontramos essa ideia. Talvez não, mas eu gostaria que você, talvez, se tem a sua Bíblia na mão, abrisse comigo no Evangelho de São João, capítulo 1, e nós vamos ver no verso 1 o que é que a Bíblia diz sobre esta questão da criação. É interessante como João, capítulo 1, começa exatamente como o livro do Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante ver que o próprio Jesus Cristo estava envolvido na criação. O próprio Jesus Cristo fez parte da criação do mundo. Então eu creio que não é completamente difícil de entendermos que quando Deus diz aqui façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é como se a Trindade estivesse num diálogo e estivessem chegado à conclusão que os 3 elementos da Trindade vão fazer então o homem. O homem é feito à imagem e à semelhança de Deus. Isto o distingue de todo o resto da criação. O homem é totalmente diferente de todo o resto da criação. Ainda que algumas pessoas querem fazer crer que o homem evoluiu de algumas espécies para tornar-se o que é hoje, eu quero dizer que a minha convicção é que o homem foi criado tal como ele é. É verdade que talvez evoluímos aqui ou ali, às vezes até diria regredimos aqui ou ali também, mas o homem é uma espécie única, pelo menos em termos biológicos, em termos físicos, em termos mentais e em termos espirituais. Não há uma espécie, seja ela qual for, semelhante ao homem. Eu creio que quando aqui a palavra de Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava a falar também, assim como o próprio Deus é constituído por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós, seres humanos, fomos constituídos também de uma forma idêntica, com 3, quase diria, entidades em nós. A alma, o espírito e o nosso corpo. Nós, dessa forma, podemos e somos semelhantes a Deus. A alma é o ser imaterial que nós temos. O espírito é aquilo que Deus nos deu. E o nosso corpo é aquilo que a palavra de Deus nos diz que foi formado do pó da terra. Por isso Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele, Deus, deu domínio então ao homem para que ele dominasse toda a natureza. E nós temos visto que este homem que se relacionou com Deus, este homem foi criado de uma forma semelhante a Deus para se relacionar com Deus. E Deus criou o homem e a mulher. Nós, desfolhando aqui a nossa Bíblia, podemos ver isso no verso 27. Que Deus criou o homem à imagem de Deus. Deus os criou homem e mulher. E os abençoou, diz o verso 28, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja na terra. Antes de passar ao domínio que o homem tem sobre a natureza, sobre os seres vivos, sobre aquilo que é a natureza, eu gostaria de destacar ainda uma frase anterior. No verso 28, nós vemos Deus dizer, e Deus abençoou e disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Vamos encontrar pela primeira vez aqui uma abordagem da sexualidade do homem e da mulher. O relacionamento que o homem deveria ter.
Muita coisa hoje se tem dito sobre esta matéria, muito se tem falado sobre isto. E normalmente quando algumas pessoas falam sobre o assunto, se é pastor, se é um líder religioso, querem logo conotar com religião, com moralismo falso e normalmente descartam aquilo que se fala sobre este assunto. Muitos programas, inclusive televisivos, têm falado sobre este assunto, tentando quase denegrir a imagem dos religiosos sobre esta matéria, porque é verdade que muitas vezes tem havido um moralismo, quase diria, hipócrita sobre este assunto. No entanto, a Bíblia fala da nossa sexualidade, fala do relacionamento sexual entre o homem e a mulher, e é uma ordem de Deus que o homem se envolvesse com a mulher, sendo fecundos, multiplicando-se e enchendo a terra. Agora, a sexualidade e o sexo não foi dado só para a procriação. Nós sabemos que há algo, diz a Bíblia, bom. No final do capítulo 1, nós vemos, viu Deus, no verso 31, se puder acompanhar comigo, vai ver. Viu Deus tudo quanto fizera, e a expressão é, eis que era muito bom. Inclusive, aquilo que Deus criou na área da sexualidade, no sexo do homem e da mulher. O relacionamento sexual não é algo impuro em si mesmo. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é algo belo e diz a Bíblia que era algo muito bom. E já existia, inclusive, enquanto o homem estava no seu estado de inocência, no seu estado de perfeição, relacionado com Deus, no seu relacionamento com Deus. Então, o sexo em si não é imundo, não é mau. O sexo em si é algo muito bom, diz as Escrituras. O que significa também que o sexo deve de ser usado de uma forma própria. Isto talvez pudesse ser comparado a alguns medicamentos que estão no mercado, que são muito bons, fazem muito bem à saúde em determinadas situações, mas quando usados de uma forma incorreta, são muito prejudiciais. E nós às vezes queremos dizer, ou algumas pessoas querem dizer, que o sexo é bom, então deve ser usado de qualquer maneira. Eu não concordo com essa maneira de pensar. Creio que há alguns dos males da nossa sociedade têm sido exatamente porque o relacionamento sexual entre duas pessoas responsáveis não tem sido responsável. As pessoas têm usado o relacionamento sexual de uma forma incorreta. E depois deparamos-nos com problemas gravíssimos que a nossa sociedade enfrenta, como cada vez mais a gravidez na adolescência a aumentar, porque às vezes dá-se a ideia de que o relacionamento sexual pode ser de qualquer maneira. Desde que se tenha um preservativo, então pode-se fazer sexo de qualquer maneira. Eu não creio que esta seja a orientação de Deus. Infelizmente, às vezes recebo pessoas no meu escritório para falarem comigo exatamente com problemas tremendos de consciência, e não por causa de uma moralidade imposta ou uma moralidade social, mas porque as pessoas se sentem mal com as suas próprias experiências que passaram, experiências desagradáveis que as levaram a cometer coisas que não gostariam de ter vivido e com problemas tremendos de consciência. Deus não criou o sexo para criar problemas de consciência ao homem. O sexo, diz a Bíblia, foi criado por Deus e diz a palavra de Deus que viu Deus que era muito bom. E é sem dúvida muito bom quando ele é praticado dentro de uma relação responsável, quando ele é praticado dentro de um casamento, quando ele é para ser vivido numa relação a dois e não para ser compartilhado com toda a gente que cruza connosco. É triste verificar que muitas vezes tem usado e falado do sexo e da relação sexual de uma forma simplista demais. Se tem tentado desresponsabilizar as pessoas no seu relacionamento sexual. O relacionamento sexual é algo muito bom, é algo que deve ser íntimo, do foro íntimo de cada um. E deve ser vivido de uma forma intensa também, mas no local apropriado e na hora certa. Quando isso não é feito assim, mesmo sem que as pessoas sejam religiosas, isso tem criado problemas de consciência tremendos, porque cria marcas profundas. Relacionamento sexual não é mera relação física, envolve muito mais que isso. Envolve sentimentos, envolve emoções, envolve o dito amor que tanto se fala. Mas às vezes as pessoas esquecem isso. E por essa razão, quando se pratica
atos sexuais fora de um contexto apropriado, nós verificamos as marcas profundas que isso ficam na vida. E já não estou a falar das consequências na área da saúde que isso pode trazer, problemas de saúde que isso pode trazer quando há relacionamentos sexuais com mais de um parceiro. Nem estou a falar sequer dos problemas da gravidez indesejada. Simplesmente estou a falar de si próprio. Quando a pessoa pratica sexo com várias pessoas, sabe que isso traz traumas profundos e problemas profundos à consciência de cada um. Não era este o plano de Deus, quando Deus criou o homem e criou a mulher. Deus queria que o homem e a mulher desfrutassem desse prazer de uma forma intensa, mas um e o outro. E por isso a Bíblia diz que Deus, quando criou o sexo, viu que era muito bom. E sem dúvida é. Mas é necessário que ele seja praticado e vivido de uma forma adequada. Eu não quero deixar de passar suavemente sobre este ponto, porque ele é tremendo e é muito importante para a vida de cada um. E você que me está a ouvir sabe exatamente do que eu estou a falar. Talvez quando estamos em público, normalmente o povo português gosta muito de se fazer ver, eu sou o maior aqui e ali. Mas quando nós estamos em privado, e talvez você está-me a ouvir só, pode pôr a sua mão na sua consciência e saber daquilo que eu estou a falar. As dificuldades que você tem quando no seu íntimo e só reflete sobre este assunto. As dificuldades que tem ao ver talvez as pessoas com as quais teve intimidade, com as quais não deveria ter tido. A Bíblia usa uma expressão muito interessante para o relacionamento sexual. Várias vezes na Bíblia aparece que quando um homem tem um relacionamento marital, conjugal com a sua esposa, aparece a palavra conheceu. E não há dúvidas que um relacionamento sexual é exatamente isto. Não é só um aspecto físico, mas a pessoa há uma entrega, há uma exposição e a pessoa de alguma forma torna-se mais próximo, mais íntimo, conheceu melhor o outro. E isto é significativo no relacionamento conjugal. É importantíssimo que os casais tenham uma vida sexual saudável para que o seu casamento se mantenha saudável. Sabemos como a comunicação, e eu agora falo um pouco talvez para aqueles que são casados e que têm uma vida conjugal, sabem perfeitamente a importância da comunicação, da entrega, do partilhar ideias e pensamentos. Como isso influencia o seu relacionamento sexual. E infelizmente nós verificamos que muitos casais depois têm relacionamentos extraconjugais exatamente porque, em primeiro lugar, o problema não começou na relação sexual. O problema começou muito antes, quando há perca de comunicação, quando há perca de relacionamentos, quando as pessoas já não partilham sonhos, já não partilham ideias e começam a afastar-se. E o relacionamento sexual é uma consequência do afastamento na área sentimental, na área emocional. Infelizmente, a sociedade tem tentado inverter estes valores e coloca o peso no relacionamento sexual como se ele fosse o mais importante de tudo. É importante, sem dúvida alguma, mas ele é uma consequência de uma intimidade que já existe. Ele tem de ser uma consequência de um conhecimento prévio e de uma relação prévia. É triste quando nós ouvimos jovens às vezes a falar sobre a questão do relacionamento sexual e sobre talvez o relacionamento que os pais inclusive tiveram, a mensagem que eles receberam da educação dos seus pais. Eu há algum tempo atrás estava a trabalhar com um grupo de jovens e pedi para eles escreverem sobre o relacionamento entre marido e mulher, o que é que eles entendem que é o casamento, o que é que eles entendem que é o namoro. E um deles escreveu que o casamento seria alguém conhece-se, tem uma noite na cama, tem relacionamento sexual, nasce um filho e por isso casam. E é triste quando nós invertemos toda a relação humana. Quando as pessoas colocam em primeiro lugar o relacionamento sexual, isso traz consequências não só para a própria pessoa, como para os filhos que surgem desse mesmo relacionamento. Era bem melhor se nós conseguíssemos voltar àquilo que é importante e que as pessoas se pudessem relacionar, conhecer em primeiro lugar e depois desfrutar do prazer que é o relacionamento sexual. Ele foi criado por Deus. O relacionamento sexual, diz a palavra de Deus, é muito bom, mas deve ser usado de uma forma responsável e de uma forma coerente. Este texto da Bíblia dá-nos então esta ideia. Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos.
deu ao homem então a oportunidade de ele ter um relacionamento íntimo com a sua esposa. E depois encontramos que Deus deu então outra responsabilidade ao homem, que é sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, dominar sobre as aves do céu e dominar sobre todos os animais da terra. Vemos aqui a responsabilidade que Deus entrega ao homem de cuidar da natureza. E isto hoje é sem dúvida um tema importantíssimo, quentíssimo no nosso dia-a-dia. A importância da ecologia na vida de cada um. O cuidarmos da natureza, o podermos ter alguns cuidados com produtos para não estarmos a desgastar desnecessariamente os recursos naturais, como, por exemplo, o cuidado com as reciclagens do papel, das embalagens e outros. São atos simples para a nossa sociedade, mas que podem poupar muito a nossa natureza. E a Bíblia dá-nos esta responsabilidade, a cada um de nós. A responsabilidade de cuidar da natureza não é só dos governantes, não é só daqueles que são peritos na matéria. A responsabilidade de cuidar da natureza é de cada um de nós. Nós vamos encontrar ainda neste fim do sexto dia, início do último dia da criação, o descanso de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus, no capítulo 2, os céus e a terra e todos os seus exércitos. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu gostaria de desenvolver esta ideia no próximo programa. A questão por que Deus descansou. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.